Vamos começar agora então as análises individuais dos contos. Então, vamos começar pelo Burrinho Pedrez, que é o primeiro conto aí do Sagarana. A ideia dele, é importante lembrar que, por ser o personagem principal, Burrinho Pedrez, a gente já começa aí com o tom fabuloso que a gente estava discutindo. Então nós temos um animal como protagonista. Então vamos pensar nisso aí. Então, nós temos o burrinho que é chamado de Sete Ouros, do Major Saulo, mas é importante lembrar, ele já vem de outros donos e por isso já teve outros nomes. É importante também lembrar disso aí. A narrativa principal desse conto, lembra que, por ser um conto, narrativa curta, ele tem um conflito só. E nós vamos trabalhar esse conflito aí. A ideia é, eles estão saindo para uma boiada, e ao sair para essa boiada, o Major Saulo vê que eles estão com poucos cavalos, está faltando cavalo, e por conta disso vai entrar na jogada o Sete de Ouros, esse burrinho. E quem vai acabar montando nesse burrinho vai ser o Manico, que vai até acabar sendo um pouco zoado por causa disso, né? E paralelamente a essa história aí, a gente vai ter um pequeno conflito entre o Badu e o Silvino, que tiveram aí uns arranjos entre eles por conta da mulher do Silvino, né? E aí, o que vai acontecer ao longo dessa história, uma coisa bem importante que a gente vai ter, que é uma característica do Guimarães Rosa, é a presença da narrativa de encaixe. Isso aqui é importante, você vai ver ao longo dessas narrativas também. Então, durante a viagem que eles vão ter, levar a boiada, durante essa viagem aí, a gente vai ter a presença dos causos, dos contos que eles vão passando durante a viagem. E um desses contos aí é do Boi Calandu. Então, essa é a marca da narrativa de encaixe, tá? Então, a gente vai ver isso ao longo dessas outras narrativas também. Tá? Então é importante você perceber que isso é uma característica do Guimarães Rosa, essa narrativa de encaixe. Vai acontecer de fato o conflito entre o Badu e o Silvino, a provocação do touro lá, ele vai conseguir fugir, tudo bem, sem problemas, mas o grande conflito mesmo do Burrinho Pedrez é depois que os bois foram entregues, o Badu ele vai acabar bebendo demais e por conta disso ele fica por último e ele vai acabar ficando com o burrinho. Chegando na frente do córrego, por conta das chuvas na cabeça do rio, na nascente, e veio com isso a enchente. E por conta da enchente, eles estão lá de frente com o córrego. E aí, vamos atravessar isso aqui? Já fica a própria metáfora. Lembra que tem o tom psicológico, o tom filosófico. Então, o atravessar o rio, atravessar essa enchente, atravessar essa correnteza, então tem essa transposição de uma tarefa pessoal, de uma coisa pessoal, desse fator psicológico. Então, deixam isso a cargo do próprio burrinho. É o burrinho que vai decidir se eles vão conseguir passar por essa tarefa difícil. E de fato, o burrinho decide e eles vão. Só que vem a correnteza e eles acabam, a maioria acaba morrendo, afogado por conta disso. E quem acaba sobrando, quem acaba sobrevivendo a isso é o próprio Badu, que ficou com o Burrinho Pedrez, e o Francolin, que era o braço direito do Major Saulo. E o Francolin, é importante lembrar que ele fica agarrado ao rabo do burrinho, tá? Ele, no final lá das contas, ele fica agarrado ao rabo e aí quando ele chega na margem, o burrinho vai lá, pá, e solta ele. E no finalzinho do conto você vai ver que o burrinho chega lá, come as suas coisinhas e vai quietinho no canto. Então, veja essa figura do burrinho, da perseverança, da paciência, da humildade, todas essas características humanas personificadas no burrinho, ok? Isso é um geralzão do primeiro conto que é importante você ter em mente, tá? Lembra dessas características folclóricas, alegóricas, das características humanas trazidas para o burrinho, ok? Para o segundo conto aí, a volta do marido pródigo, dos traços biográficos de Lalino Salatiel. Uma relação importante para você pensar aí, já fazendo um paralelo com a primeira geração modernista lá, com uma obra importante que você deve ter estudado, Macunaíma. Lembra do Macunaíma? Ai, que preguiça! A gente vai ter a versão mineira do Macunaíma, que é o Lalino. Um cara espertão, bom de mentira, bom de lábia, vida boa, preguiçoso, que não é muito dado a trabalho. Então é importante você ter essa caracterização desse personagem aí, bem folgadão. E esse personagem folgadão é casado com a Ritinha. E por tudo levado nessa questão de lábia, essa questão de meio ambígua dele, é importante a gente também fazer a própria referência do título, a volta do marido pródigo. O termo pródigo, ele é usado de uma maneira ambígua também, porque pródigo, você deve até fazer uma referência aí à noção bíblica, né, do filho pródigo, daquele que retorna, que é uma ideia da própria situação do conto, porque ele vai retornar, mas também pródigo é aquele que gasta muito dinheiro, aquele que gasta, aquele que esbanja. Então, perceba como esse termo é muito bacana para a própria caracterização desse personagem. Bom, então vamos lá.
Laio, como ele é referido ao longo da história, o Laio ele decide ir para o Rio de Janeiro. E ele percebe que o Ramiro, o espanhol, que está sempre rondando por ali, está de olho na Ritinha. E ele, muito esperto, ele vai se aproveitar dessa situação, vai pedir dinheiro emprestado, um conto de réis, que é uma quantia significativa na época. Ele vai pedir dinheiro emprestado para o Ramiro, vai se aproveitar da situação e vai embora. E lá no Rio de Janeiro, vai curtir a vida, vai aproveitar, vai fazer todas as falcatruas dele. E o Ramiro vai acabar se aproximando e vai ficar com a Ritinha, que vai sofrer no primeiro mês, mas depois de 3 meses já tá lá morando com o cara. Então, e o Ramiro, na verdade, ele não é um filho da mãe, assim, na verdade, ele é até um cara legal, ele vai ficar com a Ritinha e vai cuidar da Ritinha, vai ser até bem visto pelas pessoas. Mas o dinheiro vai acabar e o Laio vai voltar e vai lá falar com o Ramiro, vai lá enfrentar a situação. Tipo, até meio que na desculpa de, não, eu vim acertar minha dívida, e ele fala, não, tá tudo certo. Então, quero falar com Ritinha. E o Ramiro fala, ok. E com isso lá ele fala, epa, pera, mas tá muito fácil, né? Então, tipo, se ele acha que tá muito fácil, porque provavelmente Ritinha não tem muito interesse nele. Então ele pega só o violão dele e segue o rumo dele. Com isso, ele conhece o Major Anacleto, que ele vai conseguir um emprego de cabo eleitoral, e aqui a gente tem uma informação importante, que a questão da política vai ser muito presente nos contos do Guimarães, vai estar muito presente na obra sagarana, a gente vai também ver isso em outros momentos, a gente vai conversar um pouquinho mais também sobre isso. E nessa questão de cabo eleitoral, o Laio, nessa figura malandra dele, ele vai até flertar com os opositores, vai beber com os opositores, se aproximar do filho do principal opositor, até para manipular, para que o Major Anacleto consiga se dar bem. Ele vai conseguir fazer isso no final, tá? E depois dessa situação, a Ritinha ela vai acabar largando o Ramiro e vai pedir abrigo para o Major Anacleto. E com isso, ela acaba reencontrando o Laio e aí, no final, tudo dá certo, fica bonitinho e ela acaba perdoando o Laio e eles voltam a ficar juntos. Então, tem aí um cenário bonitinho desse marido pródigo que volta, que é o chavequeiro, que é bom de lábia, que consegue muito bem as coisas. É o nosso Macunaíma mineiro, ok? Bom, passando agora para o Sarapalha, que é um dos contos mais densos, mais pesados, mais tristes aí, que vai falar bastante dessa solidão e vai falar de um aspecto bem tenso, que é a questão da malária, que também vai ser chamada de sezão, de maleira, e vai falar desse povo judiado, pisado, maltratado e, de novo, veja a característica do local, veja como o cenário, o espaço físico, geográfico também colabora. De novo, veja como nós falamos lá no começo, como a descrição do espaço físico, como o Guimarães tinha esse apreço pelo espaço geográfico, como a descrição geográfica trabalha a favor da narrativa, tá? Então, nesse conto, é bem importante você perceber essa descrição do espaço geográfico. Não que nos outros também, não que nos outros não tenham isso. Todos os contos você vai encontrar esse espaço geográfico, mas esse aqui, por questão o tremor da febre, faça essa relação. Vamos dar uma olhada nisso aí. A gente tem o primo Ribeiro e o primo Argemiro, duas pessoas muito próximas, muito íntimas e ambos afetados pela maleira, pela malária aí. E a gente tende a entender no conto que eles estão à beira da morte, então não há salvação para eles. Então, os dois estão ali na companhia do cachorro Giló, que estão esperando a morte. Então, eles estão ali tremendo, tem os delírios da febre, da malária. Então, estão ali trocando histórias, fazendo companhia, meio que esperando a morte chegar. E o que importa desse conto aí é o grande ponto, lembrando que a gente falou do conflito, né, que a gente traz na estrutura do conto, o conflito aí é a relação da Luísa, que é a esposa do Ribeiro. A Luísa abandonou o Ribeiro, assim como muitas pessoas, quando a malária chega por conta das chuvas, né? Então tem a época da chuva, surge a malária, e aí muita gente acaba abandonando esses espaços por conta da malária, e a Luísa também vai embora, não só por causa disso, mas também por causa de outro homem. Então ele foi trocado por um outro homem. Então isso é importante também. Então ele já tem essa dor, então imagina assim, o cara já está sofrendo por causa da doença, está sofrendo por causa do abandono da mulher, por ter sido trocado por outro homem, e veja como isso dói, como isso machuca a figura do Ribeiro. E, paralelamente a isso, a gente tem o Argemiro, que também está sofrendo em silêncio. Ele está sofrendo por dentro porque ele tem um segredo. O segredo dele é que ele era apaixonado também pela Luísa e nunca confessou. E aí, ele está lá conversando, eles estão conversando e ele decide confessar ao primo Ribeiro que ele era apaixonado pela Luísa.
E ao fazer isso, ele talvez esperando uma reação talvez mais receptiva do Ribeiro, o Ribeiro se altera, ele fica extremamente agressivo com isso, fica muito pé da vida e expulsa o Argemiro e manda o Argemiro embora. É interessante até ver a própria reação do cachorro, fica dividido aí entre os dois donos, vendo o único dono na figura, porque eles eram tão unidos, ver essa figura se fragmentando. De novo, fazendo a relação com o cenário. No final do conto, você vê quando o Argemiro vai embora, ele tremendo de novo por conta da febre da malária, você percebe que esse tremor se espalha pelo cenário. Então, de novo, a relação do espaço com essas personagens, como isso acaba se relacionando, como o Guimarães Rosa faz essa relação entre o espaço e os personagens. Volta naquela descrição que a gente falou lá no comecinho da aula e veja como isso é importante, como isso é uma relação que pode ser cobrado e até, como a FUVEST gosta, ela pode fazer uma relação aí interdisciplinar, então a gente pode fazer uma menção até com a geografia, trabalhando as questões físicas do espaço. Então, aproveita, pergunta para o seu professor de geografia como é essa caracterização da geografia física de Minas Gerais e como isso pode colaborar com a descrição dessas personagens, ok? E aqui o duelo, o quarto conto de Sagarana. O duelo começa já com um aviso sobre o Turíbio todo, que no começo do conto ele estava com a razão. Então já começa com esse aviso aí, ele estava com a razão. Apesar do desenrolar da história, ele começa com a razão. Por que ele estava com a razão? Porque ele flagra a sua esposa Silivana com o Cassiano Gomes, que vai ser aí o grande duelo. Aparentemente, esse é o grande duelo, que a gente entende pelo título. Então, o Turíbio vai flagrar a sua esposa Silivana com o Cassiano Gomes e, por conta disso, ele vai lá querer vingança. E ele vai lá, vai tentar se vingar e vai dar um tiro. Só que ele mata a pessoa errada, ele não mata o Cassiano Gomes, ele mata o irmão do Cassiano Gomes. E aí, vira-se o jogo. Na verdade, agora quem quer vingança é o Cassiano. Então, fica nesse jogo meio de gato e rato, fica nesse jogo quase que um jogo de xadrez, um esperando o movimento do outro. Perceba que isso vai durar um bom tempo, isso não vai ser imediato, vão se passar alguns meses, então tem uma linha temporal um pouco mais arrastada, ok? E por conta disso, o próprio Cassiano ele vai acabar meio que desistindo, tá? Ele vai deixar na mão de Deus. E por conta disso, e uma característica importante do Cassiano, ele está debilitado, ele é doente, então ele tem uma limitação física por conta disso. E isso também vai ser importante um pouquinho mais pra frente nesse conto. E ele vai acabar conhecendo o Timpim 21 porque ele é o 21º filho, ok? E quando ele conhece o Timpim 21, o Cassiano é uma figura muito benquista pelo 21 e pela família também. Ele vai cuidar bastante desse povo aí e ele vai ser muito benquisto por esse pessoal. E por conta disso, o 21 vai assumir essa responsabilidade da vingança. Tanto que quando o Cassiano morre, e por conta disso o Turíbio, quando ele fica sabendo, ele acaba ficando até mais tranquilo, mais relaxado, assim que ele relaxa, baixa a guarda, o Timpim 21 vai lá e acaba se vingando o Cassiano e termina o duelo de fato. Então, perceba que existe aí um jogo de xadrez, algo muito bem pensado, o seu movimento, o outro movimento, como isso acontece. Então, perceba como todos os elementos que a gente já discutiu do Guimarães vão surgindo aí esses elementos. Então, nós temos os animais, nós temos os personagens característicos do sertão, tudo isso vai se amarrando para formar essas narrativas, ok?